Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 14 de novembro de 2022. Vamos para a segunda parte do livro Construtores de Império, aqui, né, sobre como a maçonaria e o imperialismo britânico estavam estritamente ligados, né? Se você não viu a primeira parte, assista, volte lá, assista. Vamos dar uns pequenos recados aí, então. Amanhã, dia 15, né, no Brasil inteiro, participe. Se você já não está participando, né, vá às ruas para, pessoal, realmente o nosso sistema eleitoral, nossa democracia está tudo em jogo. Então é o momento agora de expurgar tudo isso aí que estava encoberto já há anos, né? É muito bom que está sendo tudo revelado, tudo vindo à tona, porque afinal ou a gente tem uma democracia ou não temos, né? Ou a gente realmente elege os nossos representantes, ou então é tudo um teatro, né, pessoal? É uma farsa. Que mais? Então é isso, né? Amanhã, dia 15, importante. Semana passada eu subi um vídeo novo lá no Rumble e no Odyssey sobre o apanhado das últimas semanas, então falei bastante sobre a COP27. Se você quiser entender o que é a COP27, também qual que é o pessoal, qual que é o embuste, né? Enfim, os caras não dão ponto sem nó, né? Então, tudo que já estão preparando ali na COP27 é seríssimo. Então, além disso, outras notícias também. Então, assista lá, né? Os links estão todos aqui embaixo na caixa de descrição. E também, né, lembra vocês, claro, né, dos meus livros, dos quadrinhos que eu escrevo aqui, né, todos os roteiros de cinema que eu transformo em quadrinhos adultos, tá? Todos feitos por grandes artistas, gente que trabalha para o mercado americano, mercado europeu. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, onde a gente aborda toda essa questão de sociedades secretas, teoria da conspiração, nova ordem mundial, cibernética, tecnocracia, escatologia, tá? Temos o Knock Me Out aqui, uma homenagem aos filmes dos anos 80, um romance que se passa no mundo das artes marciais, do MMA. Tem trilha sonora no Spotify, você vai ouvindo as músicas enquanto lê e realmente é inspirador, né? Heróis de verdade, não nada dessa masculinidade tóxica, essa lacração dos dias de hoje. Temos Um Outro Dia, que exatamente é um manual que eu falo para o jovem que tem que enfrentar essa questão da lacração. Então a gente fala de política, falando de droga, né, de como usam as drogas para seduzir, questão do sexo. Então, eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história aqui, pessoal. Realmente é muito legal. E Comunhão, um suspense com terror psicológico sobre como vencer o mal, como encarar o mal face a face e não esmorecer, mas sobreviver. É uma história incrível com redenção. Então, esse material todo aqui você adquire diretamente comigo, tá? Não é pela Amazon. Então, é só mandar uma mensagem num dos links aqui embaixo, tá? Então, o meu Instagram, ou a página do Aurora HQ no Facebook, ou pelo e-mail também, tá? Então, tem opções aí para todo mundo, é só entrar em contato e vai ser um prazer. Aproveita já, encomenda logo para você, né, para o Natal, já dá de presente, já encomendar, dá tempo de chegar para você em qualquer estado do Brasil, outros países também, chega direitinho. E o último link também é do Subscribe Star, se você gosta, né, do canal, se você quer apoiar o canal, se tornar um apoiador, é pelo Subscribe Star, o link está aqui embaixo também. Muito obrigado aos apoiadores do canal, tá bom? Então, pessoal, vamos retomar aqui. Está falando aqui exatamente a autora, né, a Jessica Hardland Jacobs aqui. Ela está falando agora, então, como que a maçonaria funcionava em conjunto com o Império Britânico. Na verdade, o primeiro, vamos dizer, prédio, né, a primeira instituição que, assim que o exército britânico chegava em alguma nova colônia, eles já instauravam, antes de escola, antes de igreja, antes de qualquer coisa, instauravam uma loja maçônica, tá? E essa loja maçônica, então, funcionava ali como, né, vamos dizer, um aglutinador dos colonos, né, da vida social, da cultura, inclusive, que daí eles também iam influenciando já na cultura nativa, tá? Para tentar o que? Já fazer com que os nativos fossem subservientes à coroa britânica, ao Império Britânico, né? Através do que? Das cerimônias maçônicas, da regália, né? Das vestimentas,
enfim, tentavam impressionar, fazer toda, né, pela estética, aquela coisa, nossa, que imponente, né, para o pessoal passar a admirar. Na verdade é uma operação psicológica, né, é um teatro também. Claro que tem, obviamente, uma conotação espiritual, a gente sabe, né, mas para a sociedade local era isso, é admirar os invasores, passar a gostar dos invasores e querer fazer parte dos invasores, né? Então, a melhor forma de você dominar alguém é fazer com que a pessoa, é a tal da, meio que uma síndrome de Estocolmo, né? A pessoa admire, né, aquele que oprime, né? A pessoa esquece que está sendo oprimida pelos invasores e passa a admirar, nossa, né, eu quero fazer parte desse universo aí. Bom, então, continua aqui, olha. Então, a partir do momento que as lojas elas não podiam depender totalmente dos certificados de autenticação, né, para aqueles maçons que se apresentavam, então eles começaram a desenvolver esses diversos palavras-chave, né, códigos, símbolos, rituais, apertos de mão, tudo isso o quê? Para exatamente, né, a gente sabe que o Império Britânico se espalhava basicamente no mundo inteiro. Então, se um cara, né, chegasse numa nova colônia e se fala, né, obviamente, né, um britânico ali, ou da Escócia, ou enfim, do Reino Unido, né, ou da Inglaterra e tal, e ele falasse, eu sou um maçom de um outro lugar, não adiantava só o certificado, porque muitas vezes eles fraudavam, forjavam aquilo. Por quê? Porque, de novo, né, você fazer parte da rede maçônica tinha uma série de benefícios, né, inclusive financeiros. Né, muitos maçons ganhavam, vamos dizer, uma Bolsa Família da maçonaria se eles estavam com dificuldades financeiras. Então, tinha gente que queria se passar por maçom sem ser. E aí eles desenvolveram toda essa sistemática aí para fazer com que as pessoas fossem reconhecidas, e quem não fosse maçom eles já iam identificar de cara, né? E isso acontece até hoje. Então, aqui ele fala, né, que ela fala que tal do reverendo Wicks, que ela cita, né, esse reverendo aqui, ele diz que os maçons eram mestres de uma linguagem secreta pela qual eles poderiam se reconhecer à distância, né? Então, porque, de novo, né, pessoal, eles trabalham com simbologia, tá? Tanto na vestimenta, quanto na arquitetura, quanto em sinais até, né? Não só gestos corporais, né? Aquela, por exemplo, a mão escondida dentro da jaqueta, aquilo é um símbolo maçônico. Você vê muitas fotos antigas de pessoas, né, até muitos ilustres, com a mão dentro, né, como por exemplo o Napoleão, o próprio Marx, né, o Stalin, enfim, várias figuras. Aquilo é um símbolo de que o cara tá, para quem conhece, né, quem não conhece, nem vê ali, nem grava nada. Para quem conhece, entende a simbologia, já, né, fica claro aquilo. Então, ela diz assim, olha, começando em 1721, o primeiro nobre que assumiu o comando da maior grande loja da maçonaria inglesa, isso fez com que se tornasse cada vez mais chique, né? Aqui ela usa a palavra fashionable, né? Mais prestigioso, né? Mais da moda, vamos dizer assim, no mundo da aristocracia e da elite, né? Que ela fala dos bem-educados, dos nobres bem-educados, enfim. Então, eles conseguiram fazer com que a maçonaria passasse a ser uma coisa desejada, um círculo. Por quê? Porque é um círculo de influência, de exclusivo, né? Aquela história, tudo que é exclusivo, a publicidade usa muito isso, né? Para vender coisa. Olha, você vem fazer parte de um clube, né? Cartão de crédito usa muito, né? De exclusivo, você vai ser exclusivo, né? Então, eles usavam essa mesma coisa já lá no século XVIII para atrair, então, nobres e tal, né? Ninguém queria ficar de fora. E, vamos dizer, nos seus rankings, né?
incluíam aqueles dos altos níveis da sociedade, bem como homens que estavam um pouco abaixo, né, nos títulos de nobreza, né, como, por exemplo, cavaleiros da Academia Real, que eram atraídos pela maçonaria pelo seu interesse, olha só, na ciência newtoniana e no mundo antigo. Então, inicialmente, artistas e empreendedores, né, comerciantes, por exemplo, eles eram atraídos, né, como membros num nível abaixo da aristocracia, né, porque tinha também essa coisa, a gente não pode esquecer que era o momento do iluminismo, né, e logo após o Renascimento, então toda essa coisa atraía também, né, para quem não tinha título de nobreza, mas atraía essa coisa do iluminismo, desse pensamento científico, entre aspas, né? Então tinha gente que não, eu quero saber os mistérios antigos, né? Eu quero fazer parte dessa tradição antiga. Muitos ignorantes de que essa tradição antiga é obviamente antibíblica, né? Vai contra o cristianismo, remonta ali tudo que na Bíblia a gente sabe que é ruim, né? A cultura babilônica, a cultura egípcia, né? Enfim, e aí muita gente é enredada, né? Em busca de um conhecimento oculto, né? Então, isso também atrai, né? Olha, o ser humano é curioso por natureza, né? Você sabe que tem um segredo, você quer descobrir, né? Não, segredo que, né? Ninguém quer se sentir ignorante, né? Assim, não, ele sabe de alguma coisa que eu não sei, eu quero saber também. Então, vamos dizer, eles sempre se colocaram ao longo do tempo como os detentores desse conhecimento secreto, né? Só que para você conhecer, você tem que fazer os rituais, você tem que, né? Não é assim, isso aqui é só... Vocês estão entendendo como isso é muito bem pensado, né? E claro que essas pessoas vão ser utilizadas por eles, né? A não ser que realmente o cara gaste tempo, energia e muitas vezes dinheiro para ir galgando, né, dentro da organização, né? Senão ele vai ficar ali nos 3 primeiros graus, é aquela massa de manobra, né? Ah, não, olha que bacana, né? Ele já se sente prestigiado, né? Eu sou maçom, sou reconhecido, né? Eles dão medalhinha, dão presentinhos assim para, não, aqui eu tenho minhas... E o cara ganha uma sensação de importância, né? Ah, eu participo das reuniões ali onde tem nobres, né? Fala, eu não sou nobre, mas olha, tem gente da aristocracia. Né, eles me cumprimentam, mas rindo, né? Fala assim, esse trouxa aqui nem sabe que né, a gente está usando o cara, né? A gente, né, eu sempre falo aquelas coisas que eles trabalham com círculos dentre círculos, né? Então você tem o núcleo, daí você tem um círculo mais aberto, daí você tem outro, e todo mundo acha, na verdade, que faz parte do círculo interior. Mas não, né? Realmente quem comanda, né, como o próprio Albert Pike disse, né, é propositalmente que eles enganam os maçons, né, nos graus, os neófitos, né, nos graus iniciais, até o 3º grau. E o próprio, quando eu li para vocês o livro lá do Tragédia de Esperança, né, do Carol Quigley, quando ele relata como que o Cecil Rhodes ele estabeleceu a sociedade secreta dele, né, que também é ligado com a maçonaria, afinal de contas ele também era maçom. Mas é isso aí, também era no mesmo sistema assim, de anéis, né? Então você tem o grupo fechado, daí você vai tendo né, compara como uma cebola, né? Então quanto mais para fora, as pessoas acham que estão participando, mas é limitado a informação que as pessoas recebem, né? É limitado. Vamos continuar. Então, aqui ela começa a falar assim da globalização da rede maçônica, né? Então, logo após o estabelecimento da primeira grande loja, em 1717, a maçonaria britânica começou a se espalhar pelo continente europeu, né, pela base mediterrânea ali, e também pelo mundo atlântico, né, quer dizer, no continente, né, aqui nas Américas e partes da Ásia.
Então a maçonaria transferida para a Europa e o seu papel subsequente nas sociedades europeias ocuparam a atenção de diversos historiadores, mas né, atualmente, vamos dizer, fora da Europa, tem pouca análise disso, né? Ela diz aqui, você tem pouca, fora da Europa, você tem pouco registro, pouca análise dessa infiltração, vamos dizer assim, né? Mas, de qualquer forma, é claro que a maçonaria intra-europeia, quer dizer, dentro da Europa, e a extra-europeia, fora da Europa, elas interagem cronologicamente, quer dizer, né? Elas estão acontecendo simultaneamente, né? Em paralelo. Os ingleses, eles começaram uma loja em Bengal, né? Lá na Índia, no mesmo ano que iniciou em Gibraltar também, né? No Mediterrâneo, que foi em 1728. Na época em que os ingleses e os escoceses já tinham conseguido estabelecer lojas também na Holanda, em 1700, né, na década de 40, lojas também já funcionavam nos Estados Unidos e nas colônias da Companhia das Índias Ocidentais, né? Companhia que basicamente também era um braço do Império Britânico, né? Ali por toda a África, né? Pela Índia, chegando até a China, né? Chegando ali no Sudoeste Asiático. Então, o que era uma instituição europeia, né? Começou a se tornar uma instituição de alcance global, tá? Então, ela fala assim, olha, que a associação da maçonaria com o exército britânico contribuiu mais do que qualquer outro fator para, vamos dizer, a dispersão, né, da Irmandade pelo mundo. As lojas regimentais, quer dizer, do exército, no século XVIII, não só serviam às necessidades dos soldados e dos oficiais, mas também abriam suas portas para os civis e geralmente ajudava eles, os civis, a estabelecer lojas permanentes em partes distantes do império, tá? Então é isso, pessoal, é uma rede de ocupação, não é? Olha que interessante, você precisa ocupar tanto geograficamente quanto culturalmente. Então é a mesma estratégia que depois, né, no século XX, várias empresas pegaram para fazer franquias. Essa ideia começou ali. A gente vai estabelecendo, eles chamam em inglês outposts, né? São, vamos dizer, entrepostos, né, distantes. Então, você chega geralmente na capital, você se estabelece lá, e aí você vai começando a dispersar para o interior do país, para lugares mais distantes, né? Então, e geralmente, quando você institui um lugar como uma loja maçônica, que na época ninguém sabia o que era, né? Os nativos, você está mais protegido, porque ao mesmo tempo não é apesar de funcionar, obviamente, junto com os militares, mas eles não se veem ameaçados, porque não é abertamente uma coisa militar, na verdade eles nem definem muito bem, então passa meio que despercebido. Também não é uma religião, entre aspas, né? Então, porque poderia ter, de repente, uma resistência da religião local, do povo local, falando, não, isso aqui não é uma religião diferente. Não, eles se colocavam como algo diferente, como simplesmente uma associação, um grupo, que as pessoas nem entendiam muito bem, então não viam muito perigo. Sem saber que eles iriam, a partir de então, começar a influenciar tudo. A economia local, a cultura local, a religião local, né? Então é realmente
bem pensado, né? Bem pensado. Ela diz assim, olha, as lojas militares, elas, vamos dizer, cruzavam o globo com seus regimentos, né, com seus batalhões, e iam plantando maçonaria nas partes distantes do império. Então você tinha as grandes lojas metropolitanas que adaptavam suas estruturas administrativas para facilitar a fraternidade, a difusão da fraternidade global, né? Então, né, é essa mesma estrutura, né, o mesmo formato. Então a gente o quê? Estabelece a matriz, né, na capital, na metrópole ali, e aí a gente vai começando a abrir franquia, né, nos distritos, nas regiões, né? Aqui tem um mapinha, né, vou mostrar para vocês aqui, né? Então, mapinha já do que eles tinham de lojas aí estabelecidas durante esse período, tá? Então, você vê, é basicamente quase o mundo inteiro, né? E não é uma loja, tá, pessoal? Isso aqui marca só países onde a presença dele já estava, né? Vamos continuar. Diz assim: não é de se surpreender que o período entre 1750 e 1815 foi, vamos dizer, uma marca na história da maçonaria e da globalização, porque era, vamos dizer, a marca da história do imperialismo. Ela, vamos dizer, testemunhava tanto a intensificação do processo que já estava em andamento e também novos desenvolvimentos, vamos dizer assim, né? Então, o crescimento disso. A rede de comércio que já existia, ela cresceu, né? Porque, enfim, a gente lembra que você já tinha tanto uma rede de comércio da Rota da Seda ali, né? Antiga, Marco Polo e tal, então da Ásia com a Europa, e depois os portugueses e os espanhóis já também estabeleceram uma rota de navegação, né, antes do Império Britânico. Então eles usavam essas mesmas rotas para o quê? Para expandir tanto o Império Britânico quanto a maçonaria, porque afinal de contas a maçonaria, de novo, servia como o agente transformador social, né, de implementação de cultura, de sociedade, enfim. Então não adianta só o exército chegar e tomar, né? Você tem que fazer um trabalho de ganhar o quê? Ganhar as mentes e os corações, né? Essa é a estratégia. Então a maçonaria servia para isso, né? Então as rotas de comércio, elas cresciam, e aí, né, tanto o fluxo de commodity, né, de produtos, quanto de capital, de dinheiro, ia se intensificando, e naquele momento então já estava muito bem estabelecido como os impérios britânicos cada vez mais ficaram enraigados, né? Então a gente vê como durante essa época, né, você tem, por exemplo, a Itália ocupando a Etiópia, né? Você tem a França ocupando basicamente o norte da África, e também partes do sudoeste asiático, né, como a Indochina, né, no que hoje é o Vietnã. Você tinha inclusive aqui no Brasil, né, os holandeses também. Você tinha, né, todas as Guianas ali no Caribe, Guiana Francesa, né, enfim, Barbados, todas essas, né, tudo isso era colônia europeia, né, britânica ou francesa ou holandesa e tal. A Alemanha também tinha colônia lá na África, né, Namíbia, por exemplo. Enfim, então continua dizendo assim. Deixa eu pegar só aqui o fio da meada. O que era novo, né, e o que estava, vamos dizer, na prioridade, né, para esses impérios, né, era, vamos dizer,
a predominância da Inglaterra, né, como o grande império. Né? Então, a predominância britânica no cenário mundial se deve, né, também a um novo desenvolvimento, que era a guerra em escala global. Eles entenderam que eles iam criar uma máquina de guerra, uma máquina militar, para não ter só conflito local, como, por exemplo, tradicionalmente era com a França, né? Durante toda a Idade Média, por exemplo, né? Era constante guerra com a França. Então, não. A gente vai criar uma máquina militar global, né? Então, esse período viu que tanto a Primeira Guerra Mundial, que na verdade foi a Guerra dos 7 Anos, não foi a Primeira Guerra Mundial que a gente tem aqui do século XX, né? A Primeira Guerra Mundial foi essa Guerra de 7 Anos e a segunda foi o quê? As Guerras Napoleônicas, tá? Que você já envolvia vários países, né? Então, eles falam mundial, assim, mas já tinha uma guerra numa escala maior, além do que país contra país, né? Então, ele fala assim, guerra global e rivalidades imperiais eram acompanhadas de movimentos substanciais de tropas e um ajuste da administração imperial. Esses, né, por sua vez, trouxeram novos níveis de intensidade e de extensão da rede maçônica, que crescia em grande parte por causa da associação da irmandade, da fraternidade, né, com os mais poderosos impérios da Terra. Né? Porque aqui ela se concentra no Império Britânico, mas, por exemplo, né, nas colônias francesas, os franceses faziam a mesma coisa, os italianos faziam a mesma coisa. Né? Então, né, e também, aqui ela vai tocar uma coisa interessante. Olha só, presta atenção. A história da maçonaria, então, nos permite a perceber, né, e a olhar esse momento onde vários agentes globalizadores, alguns antigos e alguns novos, interagiam, né, para, vamos dizer, para dar continuidade na transição do proto-globalismo para o globalismo moderno. Então, apesar de não ser difícil nós identificarmos os precedentes, né, desse movimento, como a ordem jesuíta, tá? A maçonaria foi uma das primeiras, se não a primeira instituição moderna sociocultural a desenvolver uma rede internacional de agentes bem lubrificados, aqui, bem azeitados, né, no sentido de que funcionavam muito bem, de globalização, tais como rede de comércio, de fluxo migratório e imperialismo. Então, o seu surgimento antecipou múltiplos e variadas instituições socioculturais, incluindo sociedades de negócios como a Rotary, né, Internacional e outras organizações fraternais que iriam aumentar a conectividade global nos séculos XIX e XX. Tá? Então, pessoal, isso aqui é muito sério. O que ela está falando? Antes, né, da maçonaria, quem era? Né? Claro, você tinha, por exemplo, o Império Romano, que já também teve essa... Né? Na verdade, todos os impérios do mundo antigo também faziam isso. Né? Alexandre o Grande, né, quando se estendeu o Império helênico ali, desde a Grécia até a Índia. Né? Então, também uma enorme... vamos dizer, extensão territorial, né? Você tem vários, né? O Império Babilônico, o Império... Né? A Bíblia já diz claro, né? Quando a gente lê Daniel, por exemplo, né? A lista dos impérios, né? Então, Império Egípcio, Império Babilônico, Império Persa, né? Império Grego, depois o Império Romano, enfim. Eles também já era já meio que globalista, já, né? Mas depois você tem o que? A grande instituição foram os jesuítas. Os jesuítas, tanto que aqui no Brasil, basicamente, quem que fundou o Brasil foram os jesuítas, né? Eles que estabeleceram, né? Não só o Brasil, mas
Argentina, né? Grande parte aqui da América do Sul foram jesuítas. E a gente sabe, já falei bastante aqui, né, que é uma ordem militar da igreja, né? E é uma ordem que foi proibida em diversos países, porque eles também trabalham dessa forma secreta, vamos dizer assim, né? Então, esse modelo, né, ela fala que isso também serve para vários agentes socioculturais, interessante a palavra que ela usa, né? E o que hoje a gente vê, pessoal? Quais são os grandes agentes do século XXI, que já não é de agora, mas o século XXI também, são o quê? São as corporações, tá? A gente está vivendo num mundo cada vez onde os estados têm menos poder e as corporações interferem no Estado. E isso é exatamente o modelo do fascismo, né? Essa junção Estado-corporação. Então a gente vê grandes empresas, né, que com as suas políticas internas às vezes se impõem sobre política pública, né? Então então a empresa determina uma política sanitária, por exemplo, e você, se quiser continuar empregado, você tem que obedecer, né? Comply, né? Tal da compliance, você tem que obedecer essas regras do RH, que, na verdade, como eles trabalham em conjunto, né? Essas diretrizes vêm lá do Fórum Econômico Mundial, vêm lá da ONU, né? E a empresa, nós temos a certificação para a empresa estar bem ranqueada nas listas de... Então, não, a gente vai implementar através do nosso RH essa política toda aqui, ESG, política de diversidade, né? E assim, você vai enfiando goela abaixo da população, né? A mesma agenda. Porque às vezes o governo está fazendo, então a gente vai protestar contra o governo. E quando as corporações que fazem, né? E as corporações que são responsáveis por uma grande parte da economia já do teu país, e elas estão em diversos países, né? A influência que elas têm em lobby, tá? Em o que elas têm de doação para campanhas eleitorais. Tudo isso, pessoal. Então, hoje em dia, as corporações... E quem está também, a gente não pode esquecer, né? Quem está na presidência dessas corporações, quem está na diretoria dessas corporações? Essa galera, pessoal, né? Eu já li aqui para vocês o livro do Estabelecimento Secreto da América, né? Do Anthony Sutton, onde ele fala sobre Skull and Bones, e ele prova desde o século passado que eram os caras da Skull and Bones que saíam de Yale, né? E também você tinha Harvard lá, o Skull and Keys, mas enfim, Scroll and Keys. Dessas sociedades secretas, eles saíam não só para o governo, não só para embaixadas, não só para cargos militares, mas para corporações, para serem presidentes de empresas das grandes multinacionais do mundo inteiro. Então é a mesma galera, pessoal, tá? Que cada vez mais eles trabalham em uníssono, né? Vamos continuar aqui. Então diz assim, olha, a maçonaria, ela era uma instituição crítica para os pioneiros imperiais que devotavam a si mesmos em transformar, né, essas localidades remotas, né, em enclaves de sociedade britânica. Então, o quê? Funcionava como transformadores sociais. Isso que é importante, pessoal, a gente entender, tá? Eles iam lá no país, né, na tribo, na região, na colônia, onde quer que for, e eles ali começavam a transformar a cultura local, tá? A colonizar. Então, a principal colonização, pessoal, não é só territorial. De novo, a colonização se dá principalmente quando você passa a admirar o teu ocupante, né? ao teu
invasor, vamos dizer assim, né? Então eu falo assim, olha, geralmente a loja maçônica estava entre os primeiros prédios, né, construídos nas comunidades, nos assentamentos da fronteira, né? Então conforme eles iam expandindo, né, as fronteiras, então, de novo, vamos dizer, a marinha inglesa chegava num território, desembarcava, então a primeira ocupação geralmente é o quê? No litoral, né? Então, muitas vezes as capitais eram no litoral também, porque era, enfim, um lugar de fácil acesso de navegação e tal. Ou então entravam no rio e com certeza a capital ia estar junto a um rio, novamente por causa dessa questão do, né, transporte, comércio, ter acesso fluvial, né? As rodovias da época, né, a navegação era mais fácil. A partir daí, então, exatamente eles iam tendo essa expansão cada vez, né, uma expansão gradual dentro do território, né? Então, eu continuo falando assim, esses assentamentos, né, esses administradores imperiais usavam os salões maçônicos como lugares de encontro para atividades recreacionais, transações de negócio, né, e para encontros cívicos. Então ela fala assim, na verdade, esses salões maçônicos funcionavam também como tavernas, né, como inclusive bar, assim, tá? Nessas sociedades pioneiras, vamos dizer assim, com exceção que também eles poderiam ser usados como locais de encontro oficiais e inclusive de serviços religiosos, tá? Às vezes até tinha casamento, por exemplo, né, quando você tinha alguma coisa religiosa, bem como também com propósitos de convívio, tá? Então funcionava como um coworking, funcionava como um tipo, né, um clube, funcionava como, né, um bar para as pessoas se encontrarem, funcionava como, vocês estão entendendo, pessoal? Era um lugar onde aquela nova comunidade, né, implantada ali, tudo partia dali, né? Tudo, eles, obviamente, né, para o colono que estava longe do seu país, né, não, aqui eu falo inglês, aqui eu vou falar com pessoas que são também do Reino Unido, né, vamos manter a nossa cultura aqui. E além disso, né, eles novamente começavam a influenciar os nativos, né? Então, o ministro anglicano Robert Addison, ele teve pouco sucesso em solicitar fundos para os mercadores de escravos da região de Niágara para a construção da sua igreja. Então, ele foi forçado a fazer, né, os seus cultos na loja maçônica por 17 anos, tá? Então olha que interessante, pessoal, a força, né, do maçônica, no sentido assim, então você vê, você tinha lá um ministro anglicano, né, que queria, ele não tinha dinheiro para construir uma igreja anglicana, né, porque a galera lá não dava dinheiro na congregação para ele construir, então ele tinha que usar o prédio maçônico, usou por 17 anos para fazer enfim, cultos e tal. E muitos, vamos ser sinceros, pessoal, aqui inclusive no Brasil, tá? Tem muito pastor aí que acabou sendo enganado pela maçonaria e acabou virando maçom, né? Então, por isso que também a gente tem que ter cuidado, assim, que igreja que você vai, assim, tá? Então, continua falando assim, então, oferecendo esse prédio de multiuso, vamos dizer assim, a maçonaria funcionava como uma instituição chave, né,
para, vamos dizer, os anos iniciais da história do Canadá. Então ela está falando aqui sobre a região do Canadá ali, né? Os britânicos, eles, em partes, vamos dizer, mais estabelecidas do Império, também tinham vantagem nas atividades recreacionais que a maçonaria oferecia. Então, festas maçônicas eram especialmente populares. Durante a década de 80 do século XVIII, né, então 1780, nessa década, a grande loja de Bengala, né, lá na Índia, regularmente organizava grandes bailes, né, ou jantares para os maçons de Calcutá, né, também lá na Índia, e os seus convidados. Os maçons dos acampamentos, vamos dizer, vizinhos, né, do holandês, do francês, né, do dinamarquês, eles também eram convidados para as suas festividades. Afinal de contas, a maçonaria sempre foi uma instituição internacionalista. Tá? Então, independente do maçom ser de outro país, se você é maçom, a maçonaria está acima da nacionalidade para eles, porque afinal de contas o interesse é global, né? É dominar o mundo, né? Então, por isso que, e muitas vezes até em conflito, pessoal, até em guerra, né? Porque eles sabem que eles que controlam as guerras também, deixam o povo lá, né, a bucha de canhão, se matarem, mas aqui os generais, né, os militares ranqueados também, eles obviamente já se reconheciam como maçons e se protegiam e tal, né? Então eu falo da mesma forma, né, os maçons de Madras também na Índia, eles ofereciam grandes bailes, né, para mais de 300 pessoas. Tá? Então, outra fonte de distração e de diversão eram as procissões maçônicas e as cerimônias de fundação, né, da pedra fundamental. Né? Então, isso geralmente prendia a atenção, né, da população, né? E isso era reportado também nos jornais locais. Eles faziam... Então, a gente vai construir o hospital, né? Vamos construir a escola, vamos construir a igreja, né? Então, você tinha a cerimônia da pedra fundamental e aí, né, claro que eles vinham na procissão com as suas roupas, né? E de novo, isso servia como o quê? Uma forma de atrair, né, a população para que ou ela quisesse se tornar maçom, ou então ela visse, né, nossa, a importância, né, a nobreza dessa, ela começasse a admirar, né, os maçons, né. Ele continua falando assim, então essas cerimônias elaboradas, né, funcionavam não só como uma forma recreacional, mas também como, olha, presta atenção, uma performance do império, do poder do Império Britânico, tá? Basicamente como um teatro, né? A performance servia como um showzinho da força do Império Britânico. Então, qual que é o efeito disso? O efeito disso é psicológico, pessoal, né? É do quê? Da população se sentir dominada, né? E, de novo, como eu falo, né, começar a admirar os seus próprios escravizadores, né? Porque os caras vão entrar lá, vão tomar, vão cobrar imposto de você. Quando não é escravidão 100%, não, a gente te dá direito aqui, mas só que a gente vai taxar o teu trabalho, é quase a mesma coisa, né? Enfim, que era, né, essa performance, esse poder, né, desculpa, né? Então eu falo assim, também servia como uma exibição, tá? A tradução correta seria essa. A exibição do poder imperial inglês, que era mostrado, né, através de todos os objetos, né, de toda, né, simbolicamente, o vestuário, as roupas, do quê? Da grandiosidade do Império Britânico, né? Então, durante o século XVIII e XIX, né, os maçons, eles
faziam sempre marchas e procissões, tá? Então, a fundação, né, essa cerimônia maçônica da pedra fundamental, vamos dizer, atraía multidões, né, durante todo o Império XVIII, né, por todo o Império Britânico. E como nós vimos, isso ocorria com cada vez mais frequência no século seguinte, no século XIX. Mas, tanto no caso das procissões como das cerimônias, os participantes usavam, né, essas roupas coloridas, né, carregavam objetos simbólicos, né, e marchavam nessa ordem, né, assim, que, de novo, pessoal, vamos pensar na cabeça, né, se hoje em dia fazem, por exemplo, cerimônia no Super Bowl, por que você acha que essas coisas são feitas? Cerimônia no VMA né? Por que eles dão esses prêmios, pessoal? Tudo isso serve como uma máquina de doutrinação, tá? De você implementar uma cultura. Então, isso ele já tinha entendido na época, né? Que também, de novo, né? Isso não os romanos faziam, né? Os egípcios faziam também. De o que? Para a população que, imagina numa época, né? Sem tecnologia, sem televisão, você não tinha tanto entretenimento. Então você vê uma procissão, aquilo era o acontecimento do ano, né? Aquilo era coisa diferente na vida das pessoas, aquilo era coisa que elas viam beleza, elas viam uma imponência, né? Elas viam um brilho, né? nas vestimentas, né? Em medalha. Você está entendendo? Isso tem um efeito psicológico, pessoal, né? Dava uma sensação de importância, de diferença, de alguma coisa. Isso deve ser alguma coisa especial. Por que isso está acontecendo, né? Olha, parece simples, mas não é, tá? Então, eu continuo aqui. Em 1792, os maçons de Quebec, no Canadá, né, eles eram instruídos vamos dizer, ir nos cultos, nas igrejas, vestidos com sua roupa maçônica. E depois, né, ir para suas lojas maçônicas específicas, né, para celebrar o dia. Então, eles deveriam se reunir novamente às 7 horas aqui enfim, né, ela cita o endereço e tal, para fazer os rituais maçônicos, né? E o dia era encerrado com uma programação, né, das canções maçônicas e os brindes maçônicos, né, que geralmente acompanhavam uma refeição. Então, ela fala assim, toda essa vamos dizer, esse monte de coisa para fazer, né, no domingo, né, vamos dizer, essa agenda, né, que os maçons proeminentes, né, eles estavam vestidos, né, na sua regália, né, nas suas roupas. Isso também incluía um príncipe, né, real que estava geralmente em Quebec, né, lá representante da coroa francesa, né. E enquanto isso, na outra parte do Canadá, as lojas também regularmente observavam, né, rituais que a princípio, cerimônias ou feriados que a princípio eram religiosos, como o dia de São João, por exemplo. Eles marchavam em procissão para a igreja local, né? E claro que após isso eles iam para suas lojas ou para suas tavernas, né, para uma reunião. Então, tinha essa fachada religiosa, né, mas eles faziam questão de estar dentro das igrejas com suas roupas maçônicas e
E após a igreja, eles iam para o que interessava mesmo, que era a reunião maçônica, né? Em 1799, as lojas em York, né, marcharam, não está falando Nova York, então é York, eu acho que é no Canadá, tá? Marcharam não para uma igreja, mas para a Câmara Legislativa, para o Câmara Congresso, vamos dizer assim, né? Para ouvir ao sermão do reverendo Addison. Né? E essa reunião privada se deu num espaço oficial indicado para estender, né, a influência da maçonaria entre os poderosos. Né? Então, tão importante quanto as atividades públicas, né, dos maçons, na realidade era aqui a palavra é seclusion, né? Era no privado, né? na parte privada das lojas maçônicas que acontecia o impacto mais significante. Era nessas reuniões privadas das lojas onde os homens entravam, vamos dizer, na sua mais no seu refúgio, vamos dizer assim, né, social, tá? Ali, então, eles promoviam rituais né, desenhados para criar laços de irmandade, de obrigação e de amor. Né? Então, ela fala, em resumo, eles aprendiam a como ser irmãos. Bom, ela não entra muito na coisa oculta, né, pessoal? Mas a gente já aqui, por exemplo, eu li para vocês, né, no Skull and Bones, o tipo de ritual que eles faziam. Então, tanto rituais de cunho sexual, né, quanto rituais de magia mesmo, né? Então, por exemplo, se deitar num caixão, né? Tem umas coisas aqui que é nojento, assim, tem rituais assim que o cara tinha que deitar nu num caixão e que outros tinham que ejacular em cima dele, enfim, umas coisas complicadíssimas, né? Mas é isso, é o que é de certa forma também é o tal a metodologia de uma lavagem cerebral, né? Do que eles chamam do trauma-based control, né? De você traumatiza a pessoa, cria, né, através do trauma uma desassociação psicológica, às vezes quase que dupla personalidade, né? Para com que a pessoa, na verdade, ela fique subjugada a essa instituição, né? Que essa instituição, os laços acabam ficando mais fortes do que os laços de família, laço de patriotismo, laço religioso, né? Então, continuo aqui. Antes que eles pudessem trabalhar em construir os seus laços fraternais, os maçons coloniais, eles tinham que, vamos dizer, comparecer, né, nessas suas reuniões privadas. Então, encontrar um lugar conveniente, né, mas também apropriado para essas reuniões era um desafio. Né? Enfim, aqui ela relata, né, um monte de coisa de, muitas vezes como, né, como a gente falou, já tabernas, né, eram usadas assim como lugares, né, antes que eles tivessem construído. Isso conforme ia se estendendo, né, em novos lugares onde não tinha ainda uma loja maçônica, né? Então, aqui ela fala assim, olha, os maçons, então, eles tinham várias medidas, né, para excluir o profano. Na verdade, profano é o quê? É geralmente quem vai se opor a exatamente toda essa doutrina deles, né? E ao povo que não sabe, né, dos segredos deles, né? Então ela continua falando assim, eles escondiam, eles cobriam as janelas, né, que poderiam expor as suas operações para o mundo, né, exterior,
E eles colocavam um oficial, né, para guardar a porta da loja. Tá? Então, o próprio fato, né, dos trabalhos maçons serem secretos, eles muitas vezes atraíam, né, os homens da colônia, né, que buscavam uma fonte de recreação, uma fonte intelectual e até espiritual. Olha só, pessoal. Tá? Então, de novo, né, era tudo feito o quê? Para atrair, né, para primeiro se colocar num nível acima do resto da sociedade local e assim fazendo as pessoas queriam almejar fazer parte, né, daquele grupo exclusivo. Mas, né, você tinha diversos, novamente, né, se não era pelo bolso, se não era pelo prestígio, às vezes era inclusive por coisa espiritual, né? Como ela fala aqui, tá? Então ela continua falando assim, olha, o tédio era particularmente uma coisa grave entre os soldados britânicos. E muitas vezes o cara estava, né, despachado no sentido foi enviado ali para uma colônia durante algum tempo e às vezes não tem conflito nenhum e o cara ficava entediado, não tinha o que fazer. Na época não tinha internet, né, não tinha, né? Então, quando ele cita aqui, por exemplo, o 43º Regimento foi estacionado na Nova Escócia em 1758, o capitão John Knox, ele reclamou de que o tempo passava muito arrastado, né? Então, a maçonaria oferecia a ele e aos seus colegas, vamos dizer, uma forma de diversão, uma forma de recreação, né? Que vamos dizer, se mostrava ser mais respeitável, né? E mais, vamos dizer, que preenchia mais do que as ocupações típicas como simplesmente beber, né, prostituição e jogo. Tá? Então olha que interessante, né? Era outra forma de operação psicológica, de você atrair as pessoas para a maçonaria, né? Que tinha esse verniz, e até hoje, pessoal, né? Atrai muita gente, tem esse verniz de respeitabilidade, tá? Então, entre aspas, diz assim, olha, quando o calendário não nos dava, por exemplo, uma desculpa, né, legal para a reunião, né, nós recorríamos a uma loja maçom onde nós trabalhávamos, né, bastante em várias formas em vários assuntos, desculpa, uma série de assuntos, né, negócios e tal, e era uma forma com que o tempo passava rápido, tá? Isso segundo o John Knox, né? Então ela continua falando assim, um membro da loja de Minden, né, no 20º Regimento, mais tarde refletiu sobre o frescor e a beleza da maçonaria, que oferecia um alívio crucial para os soldados. Tá? Então, entre aspas, assim, aqueles, né, que tinham passado, né, por esses lugares isolados, né, na qual os soldados estão estacionados em terras distantes, né, onde não há nada para redimir a monotonia do dia a dia da existência. Ele buscava satisfazer os seus anseios da mente, né, através do conhecimento, né, da maçonaria, óbvio, né, que beneficia o homem como um ser intelectual. Tá? Então, eles eram profundamente gratos às distrações que a maçonaria oferecia. Claro que os soldados e outros construtores de império, vamos dizer, aplacados pelo tédio, sem dúvida eles eram atraídos para esse convívio, né? Tanto na loja maçônica como para aquilo que acontecia após os encontros maçônicos, que eram o quê?
os jantares, os bailes, né? Os banquetes. Então, ao mesmo tempo, né, que a maçonaria, com os seus rituais elaborados e os seus sistemas simbólicos, eles atraíam aqueles que buscavam, vamos dizer, uma necessidade espiritual, ou que tinham uma necessidade espiritual. Então, os soldados num exército que reconhecia somente a igreja da Inglaterra, né, que é a igreja anglicana, eles se beneficiavam da oportunidade de reconhecer, vamos dizer, a sua fé também nesse ambiente institucional da maçonaria, né? Quer dizer, ter ensinamentos espirituais, né? Então, eu continuo a falar assim, na loja maçônica, o soldado, ele podia adorar de forma privada ao Deus da sua escolha, né? Ao Deus da sua escolha, enquanto ele continuava sendo parte da comunidade de believers, de crentes, né? Então, olha aí, pessoal, é o Deus da Bíblia? Não, é o Deus que você quiser, né? Pode ser o Baco, pode ser, né, Mitra, pode ser, né, Zeus, pode ser o que for, né? né? Então vamos dizer, ele desfrutava da comunhão com homens que professavam a fé no grande arquiteto do universo, que poderia ser ao mesmo tempo o Deus dos anglicanos, dos católicos, dos judeus e de outros, tá? Né? Essa é a grande falácia, pessoal, e essa é a religião que eles vão tentar implementar de novo, essa ecumênica, é o que a COP27 está fazendo agora, já descaradamente usando termos religiosos para essa nova religião do aquecimento global que eles estão implementando. E é o que? Esse Deus universal, do amor, tá? A gente sabe onde que isso vai dar, né, pessoal? Então, continua assim, nos dias antes, vamos dizer, antes de você ter seguro de vida, por exemplo, e antes também dos governos ajudarem, né, os cidadãos, ou de associações voluntárias, por exemplo, né, era crucial para as pessoas se ajudarem nas dificuldades da vida, vamos dizer assim. E a maçonaria estava entre as primeiras associações voluntárias a fazer essas funções, tá? E ela fala que certamente foi a primeira instituição a fazer isso em escala global. De novo, né? Então o quê? A gente vai proteger a tua família. Mais um incentivo para o cara. Claro, né, que ele tinha que contribuir financeiramente para a maçonaria. Né? Todos os maçons têm que contribuir. É um tipo, né? Uma anuidade, né? Mensalidade, né? Os caras tinham que dar uma mensalidade lá, mas daí eles falam assim, não, qualquer coisa que acontecer com você, né? Muitos eram soldados, então, por exemplo, muito um acidente, né? Mesmo se você for morto, a gente vai cuidar da tua família e tal. Era mais uma coisa para a pessoa querer fazer parte, né? Mais uma forma de você atrair novos membros, né? Continua assim, então, além disso, né, dessa operação em escala global, a rede da maçonaria trabalhava também porque os membros, né, os irmãos, tinham um senso de obrigação em direção um ao outro. Em 1771, na grande loja da Escócia, ela ordenou que qualquer membro que aplicasse para esse fundo de caridade geral, né, mas ele tinha que o quê? Que mostrar o tal do certificado, ele iria receber todas as honras devidas, né, a ser um irmão fiel, né, da mesma forma que nós recebemos, tá? E
os maçons no século XVIII, eles respondiam a crises que afetavam tanto os indivíduos como a comunidades, desde crises feitas pelo homem, quanto de desastres naturais, né, ou, enfim, de até erros feitos pelos membros, né, pelos irmãos aqui. Eles falam, então, dinheiro e compaixão fraternal, ela seguia não só aqueles maçons da metrópole, mas também aqueles das colônias em qualquer outra parte do Império Britânico. Tá? Com ou sem desastres naturais, a migração no Império geralmente apresentava riscos, né? Geralmente levava tempo para que os imigrantes atingissem estabilidade financeira, né? Então, esses assentamentos nas colônias, apesar de terem, vamos dizer, tá falando assim, não, quer dizer, então esses assentamentos das colônias tinham durante um tempo, então, uma substanciosa participação da população indígena. Durante o início da década de 80, né, no século XVIII, 1780, 3 lojas em Montreal estabeleceram um fundo permanente de caridade, né, para compras de casas por 1.000 libras, tá? Para, vamos dizer aqui, o alívio dos nossos irmãos necessitados. Então, de novo, né, pessoal, era muito vantajoso, né? Claro que é aquela coisa, né? A pessoa vende a sua alma por conforto, né? Continua aqui, né? Então, a membresia da maçonaria ajudava... Não, desculpa, vou começar acima. Maçons em Calcutá, na Índia, né, também reconhecia a habilidade da maçonaria de trazer conforto aos homens através de capacitá-los a cumprir os seus papéis como provedores, né, dos lares. Então, em 1788, eles levantaram dinheiro para ajudar um dos seus irmãos que tinha, vamos dizer, tido tempos difíceis, né, que tinha encontrado dificuldades financeiras, né. Entre aspas, assim, nós esperamos que com os esforços, né, de todos aqui, de diversas lojas de Calcutá, o nosso nobre irmão possa ser restaurado para a sua antiga paz, né, que ele desfrutava e, portanto, que ele possa ser capacitado a sustentar a si mesmo e a sua família com os confortos da vida. Então, a membresia da maçonaria ajudava homens que vamos dizer, não estavam conseguindo cumprir as suas obrigações, né? Vamos continuar. Aqui ela fala em todo o clima uma casa, que era um lema deles. Então, por exemplo, se você for desde um lugar quente, ali, se você estiver na África, ou se você estiver no norte do Canadá, você vai ter uma casa dentro da maçonaria, né? Então ele fala assim, a ideologia deles era, né, uma ideologia supranacional. Isso aqui é essencial, de novo, pessoal. O que a gente cada vez mais, e o que a nova geração é ensinada na escola, no colégio, né, na faculdade, o que a galerinha... Eu fico impressionado, né, as mensagens que eu recebo, por exemplo, no LinkedIn, de uma galerinha assim de 20 a 30 anos, que já está totalmente doutrinada, acha que não, que o legal é isso, né. Então, era essa ideologia supranacional, né, que é melhor descrita como cosmopolita, né? Cosmopolita. Então, é esse tal do cidadão do mundo, né? Ah, não, eu sou isso aqui. Durante muito tempo era promovido como uma coisa bacana, como uma coisa
o cara é chique, o cara, né? Pessoal, eu já fui para mais de 40 países. Viajar é uma coisa, né? É importante você viajar, conhecer e tal. Mas tendo entendimento de que cada cultura local deve ser preservada, cada né, nacionalidade deve ser preservada. E esse cosmopolitanismo, vamos dizer assim, é o contrário, uma arma de guerra cultural do que de você colonizar culturalmente outros povos, outras nações, né? Então ela fala assim, 5 características bem claras definem esse cosmopolitanismo maçônico, né? O que eles promovem. Então, olha as palavras, pessoal, que interessante. Tolerância e inclusividade, né? O que hoje em dia, o que a esquerda mais fala? Não, é tolerância. A tolerância até o momento que você, né, se posicionar contra eles. Aí eles querem te destruir. Né? Aí a tolerância vai, né, vai pela janela. Né? Aí tem que prender, tem que censurar. Né? E o que? A inclusividade, né, que é uma dessas palavras que eles usam também. Né? A galerinha da publicidade adora usar essas palavras também. Né? Quer dizer, é inclusivo a partir do momento que você se moldar a ideologia deles, né? Aos valores que eles implementam. Então, na verdade, não tem nada de inclusividade. Tem o seguinte, é uma doutrinação, se acomode, né? Você tem que abrir mão dos teus valores, você tem que, né, aceitar os valores deles, aí sim você vai ser incluso. Porque qualquer coisa fora disso, aí eles têm todos os nomes, a lista de nome ali para te taxar, né, de tudo aquilo que a gente sabe, né? Machista, xenófobo, homofóbico, racista, que é mais? Né? Todas os istas, né? E aí o que? A crença numa unidade fundamental da humanidade, é no sentido de que eles falam assim, olha, poxa, a humanidade é uma só. Então você tem que abrir mão dos seus valores e se unir a nós. Olha a falácia do argumento que eles usam, né? Esse sentimento, né, esse sentimento de cidadão global, né, ele ainda fala rudimentar, né, porque agora está muito desenvolvido, né. Outra coisa, afeição e sociabilidade, tipo, não reclama, aceita, né, não chora, não, a gente frauda a eleição, mas não chora, não reclama, né, seja bonzinho, aceita, né? E o que? Benevolência também, né? Deixa a gente te dominar, né? A gente vai te dominar com tanto, né? A gente vai dar inseto para você comer, né? Surreal, né, pessoal? Que mais? Vamos. Então, desde o fim do século XVIII, o termo cosmopolita tem tido uma série de significados, desde o relativamente neutro viajante, né, como francófilo, no sentido de ligado na época de quem gostava da cultura francesa, né, até ao sentido pejorativo de pessoa sem país, sem pátria, ou até mesmo traidor. Né? Na verdade é isso, né? O comunista no país ele está traindo a própria pátria, porque ele está servindo como um agente de interesses internacionais que vão contra os interesses do próprio país. O cara se identifica mais, né, com uma organização internacional que quer subjugar a soberania nacional do que com o seu próprio país. Então, né, ele é um agente provocador, ele é uma massa de manobra, ele é um idiota útil, né? De uma forma menos usada, de uma forma menos comum, mas não menos significante, o sinônimo de cosmopolita é maçom. Tá? Essa equação indica a estreita relação entre a ideologia do cosmopolitanismo
e a Irmandade Maçônica. Ambos acadêmicos cosmopolitas e maçons têm notado essa conexão. Tá? E aqui ela, enfim, vai citar, né, vários historiadores, que é isso. Porque, de novo, pessoal, qual que é o objetivo? Implementar uma ordem mundial, uma nova ordem mundial, um governo global. Demora séculos, mas eles, ao longo da história, estão trabalhando isso para o quê? Para chegar no que a gente lê em Apocalipse 13, o sistema da besta, do reino do anticristo, um governo global, dominado por um tirano. Né? Não é só um tirano político, vai ser um déspota. Né? O modelo, o primeiro foi quem? Foi Nimrod, né? Lá na Torre de Babel. Foi o primeiro proto-anticristo. E é o que a gente está caminhando, né, pessoal? Você vê essas instituições aí globalistas implementando tudo isso. Né? Continua falando assim, olha, a ideia era então encontrar, né, pelo menos um denominador comum espiritual. Presta atenção, espiritual, tá? O que o Jacob, aqui está citando um autor, né? Descreve como um único credo, aquele que possa abraçar toda a variedade de cristãos, bem como os muçulmanos e os judeus. O que é isso que está sendo implementado? É essa nova religião, é o clima, é a adoração à terra, pessoal, a Gaia, né? É toda essa agenda que assistam o vídeo que eu coloquei lá no... Vai ficar muito claro para vocês. Tá? Já estão novos 10 mandamentos, agora é os 10 mandamentos do clima. Tá? Então é isso, vamos criar uma religião aqui que vai servir para todos os cristãos, bem como para aqui ele usa a palavra, ela usa Maomedans, né, os muçulmanos, em vez de muçulmanos, usa os maomedianos, né, de Maomé, enfim, os muçulmanos e os judeus. Então fala assim, um orador maçônico falando em Liverpool em 1788 explicou que os maçons eles buscavam uma religião universal, a religião da natureza. Presta atenção, pessoal, a religião da natureza. Não é de agora que vem isso, a questão do vamos adorar a terra, vamos adorar o clima, vamos proteger. Não! Isso remonta pelo menos ao século XVIII, tá? Então, para os maçons, né, a maçonaria não era nem uma religião, né, ou uma ameaça para a religião. Né? A gente sabe que essa é a mentira que eles contam. Né? Mas a maçonaria era descrita como a religião feita, vamos dizer, exclusiva para cada um, vamos dizer assim, né? Feita, customizada para cada um, tá? Que na verdade é isso, você faz o que tu queres, né? Porque tudo é da lei. Né? A gente sabe, eu já li para vocês que na verdade é luciférico, né, pessoal? Eles adoram Lúcifer e tudo. Mas assim, para quem está entrando, tem essa coisa da permissividade. Não, você adora quem você quiser, você adora... Né? Claro que não, você tem que fazer os rituais e tudo. Mas aqui eles falam essa religião customizada, né? Tipo, feita, né? Feita à mão, tá? Que encorajava, né, ao membro a seguir fielmente os preceitos que qualquer religião que, vamos dizer, que agradava a sua alma. A essência da religiosidade maçonaria, portanto, era a união entre a multiplicidade. É a mesma coisa globalista, pessoal. Né? É a mesma coisa do fascismo. É o quê? É de todos um. Qual que é o símbolo do fascismo? Né? É aquele bando de varas, de paus, né? Amarrado entre uma lança ou um machado. Você vê aonde esse símbolo? Você vê, por exemplo, no Capitólio americano, você vê na Assembleia do Congresso americano.
tá? Eu inclusive botei aqui no... Vamos ver se eu mostro para vocês aqui. Botei nos meus quadrinhos. Vamos ver se eu acho aqui e consigo mostrar para vocês. Bom, senão eu vou ter que perder tempo aqui, mas entendeu, pessoal? Esse símbolo é o mesmo que usavam no mitrianismo, na Roma Antiga, tá? E é esse, de todos um, tá? É a nova ordem. Então, pessoal, essa é, como ela diz aqui, a essência da religiosidade maçom, tá? Continua assim, de fato, desde o começo, a fraternidade, ela tem, vamos dizer, imposto regras restritas contra discussão no âmbito religioso e no âmbito político nas reuniões maçônicas. De novo, aquela coisa, não, religião e política não se discute. Quem que começou com esse lema? Os maçons. Por quê? Porque eles controlam. Então, então a gente fala só de bobagem, a gente fala só de futebol, a gente fala do BBB. Por quê? Porque eles não querem. Porque onde que a formação do povo acontece? Acontece, pessoal, no que era na Grécia chamava da ágora. Era o quê? Na praça pública, onde as pessoas debatiam. E ali os conceitos civis, né, a unidade nacional ia surgindo, né, ia tendo um pensamento conjunto ali para chegar, né, isso que é política mesmo, pessoal. Né. E eles então, não fala disso não, vamos se ocupa com outra coisa. Por quê? Porque a gente vai implementar a nossa visão, né? E você pode adorar qualquer coisa que for, né? Mas você não pode discutir. Mas aqui, claro que é o nosso arquiteto do universo, né? Então, você é cristão? Tudo bem, você acredita, mas vai estar, aos poucos, você vai abrindo mão daquilo que você crê e você vai aceitando, você vai se comprometendo, né, com as doutrinas maçônicas e no final você está adorando a Lúcifer, tá? Conforme o próprio Albert Pike diz, conforme o Manly P. Hall diz, tá? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo de hoje, né? Nossa parte 2, espero que vocês tenham... Fica claro, não fica claro, pessoal, tudo que a gente está vivendo nos dias de hoje, tá? Toda essa movimentação histórica, tá? Esse cume que a gente está se aproximando, tá? Que isso a Bíblia já relata há muito tempo, né? Esse processo histórico. Se você quiser um termo filosófico, o Cunning of Reason, do Hegel, enfim, né? E é isso, pessoal. A gente tá nesse processo cada vez mais próximo e está cada vez mais claro, tá? Que a Bíblia diz profeticamente está se cumprindo e vai se cumprir, pessoal, ipsis literis, tá? Então, o propósito aqui, claro, além de deixar, né, ler para vocês, é o quê? É falar que espiritualmente, lembra, ela falou várias vezes que a questão não é só econômica, né, os benefícios econômicos, né, enfim, culturais, não, o mais profundo é espiritual, pessoal. Então, você precisa entender que você tem em jogo, a tua essência tem em jogo. Qual que é a tua essência? Teu espírito. Né? Você não é esse corpo que envelhece aqui, né? Que a cada 7 anos troca todas as células, basicamente um corpo novo. A sua essência é o teu espírito. Né? Não é também a tua mente que vai aprendendo, que vai mudando de ideia, que vai, né, vai crescendo, vai... Não, a tua essência é o teu espírito. E o teu espírito ele só pode estar vivo se ele está conectado com Deus, que é a fonte da vida. Se ele está desconectado, o teu espírito está morto. Então você está vivo fisicamente, mas o teu espírito está morto. E isso faz com que você seja presa fácil para espiritualmente, culturalmente, né, socialmente, para que você compre doutrinas aí, que você seja, né, jogado de um lado para o outro, seja massa de manobra. Tem um remédio? Tem.
já foi o que mudou a história do homem. O que mudou na história do homem? Foi Deus vir aqui na Terra como homem para morrer por nós. Para o quê? Para fazer um sacrifício perfeito, porque Deus é justo. Deus não iria aceitar fazer as pazes com uma humanidade pecadora, pessoal. Precisava ter um sacrifício, uma restauração, né? E quem poderia fazer isso? Só Ele, só Deus, né? Qualquer outro homem está aquém, né? Ele seria incapaz de fazer isso. Por mais bonzinho que for, grande, quem você falar? Ninguém. Todos pecamos, todos carecemos né, da graça de Deus. Então foi Deus, né, o Verbo se materializando aqui em carne, Jesus Cristo, né, que é Deus, que se sacrificou um sacrifício perfeito, né, pagou o preço, pagou tudo, né, tudo aquilo que eu era culpado, que você era culpado. Ele falou assim, não, pode deixar que eu tomo conta dessa conta aqui, eu que vou levar a consequência dos teus erros, eu vou assumir a consequência dos seus erros. Foi isso que Jesus fez. Esses erros que nos distanciavam de Deus, porque Deus é santo, Deus é perfeito, Ele não tem comunhão entre luz e trevas, pessoal. Então Ele nos redimiu, Jesus, Ele foi o que? Nosso substituto. Para que todo aquele que creia, que se entenda, que a palavra, que o verbo entre e o Espírito Santo promova, né, a fé, para que a pessoa creia. E ela fala, não, ela entenda que não, se eu não me arrepender do caminho que eu estou indo, da onde que eu estou indo, eu vou para o inferno. O que é o inferno, pessoal? Essa palavra que as pessoas... não, é eternamente estar separado de Deus. E isso traz, obviamente, consequências muito negativas, pessoal, porque a paz só existe em Deus. Amor, todos os atributos, né, bons, é Deus. Luz, paz, amor, alegria, né, enfim. É um lugar, como Jesus descreve, de choro e ranger de dentes. Então, não brinque com você mesmo, com o teu espírito. E claro que não é só, pessoal, no futuro, na eternidade, não. Começa hoje, né? É aqui, enquanto você está vivo, né, o caminhar com Deus. Né? É aqui que você não deixa o teu corpo ser destruído, aqui que você não vai ser subjugado por essas ideologias que você vai oferecer a tua energia, a tua vida, anos para gente que quer te escravizar. Aqui que você vai saber o que é certo e o que é errado, onde você pode construir algo solidamente, com base, né, aonde você vai saber qual que é o propósito da tua vida, onde que você vai ter uma realização pessoal, que você não vai ser enganado, pessoal, porque geralmente, sabe, a maior parte é isso, é gente que quer nos enganar, nos usar, enganar, né, nos sugar, nos escravizar, é isso mesmo, pessoal. São uns vampirões aí, espirituais aí, que querem nos escravizar. Então, eu vou fazer uma oração aqui para, se você chegou a essa conclusão, fala assim, não, eu quero me conectar com Deus, eu quero ter a segurança de que eu sou filho de Deus, que eu tenho comunhão com Deus, que eu não quero mal, eu não quero nada com mal, né, com aquilo que destrói, com aquilo que escraviza, com aquilo que mata. Não, eu quero ter comunhão com Deus. Isso é a coisa, ao mesmo tempo, mais profunda e mais simples. Por quê? Porque é pela fé, pessoal. Já foi, Ele fez, não depende de você fazer. Você só precisa confessar, você só precisa crer e confessar. Amém? E reconhecer, claro, né, a tua necessidade, se arrepender. Mas não é pelo teu esforço, não é pelo teu diploma, pela tua graduação, né, por quanto tempo você faz de yoga, por quanto... Né? Não. Todos somos falhos, pessoal. Todos necessitamos da restauração, né, de salvação. Então, faz essa oração comigo, coloca a mão no seu coração e ora assim. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, porque hoje eu te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço a Ti perdão pelos meus pecados, eu me arrependo de todo aquele caminho que eu tomei, que foi contrário à Tua vontade, que eu fiz todas as vezes que eu me deixei ser usado pelo mal, todas as vezes que eu agi consciente ou inconscientemente
contra aquilo que eu sabia que é certo, todas as vezes que eu deixei meu corpo ser abusado, que eu me entreguei a vícios, eu peço a Ti perdão, Senhor, eu peço que Tu me restaure, eu convido a Ti, Espírito Santo de Deus, para que venha habitar no meu corpo, na minha mente, no meu espírito, que venha fazer morada em mim, me conduz, guia os meus passos, Pai. Eu peço, renova a minha mente, Pai, cura as minhas emoções, cura, Pai, os meus sentimentos, as minhas memórias, Pai, restaura, Pai, em nome de Jesus. Eu Te louvo, Pai, que eu faço uma aliança viva, Pai, uma nova e eterna aliança no Teu sangue, Senhor. Qualquer pacto, qualquer permissão que eu dei para o mal, para as trevas agir na minha vida hoje é encerrado. Eles não têm poder, porque o Teu nome é sobre todo nome, Jesus, e eu Te louvo pela Tua graça, Pai, porque espiritualmente eu sou uma nova criatura, hoje eu nasço novamente. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela Tua obra. Eu peço, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito e me conduz a partir de hoje, Pai, para o destino profético que Tu tem preparado para mim antes da fundação do mundo. Eu quero cumprir o Teu propósito para a minha vida aqui, porque eu sei que ao cumprir esse propósito eu vou me realizar, eu vou encontrar felicidade, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para aqueles que o amam. Obrigado, Pai. Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia, né, garante que você agora é uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, teus pecados foram perdoados, toda aquela acusação que te acusava. Tudo isso, pessoal, você pode mandar, né? Agora o Espírito Santo vai começar a renovar a tua mente, você vai ter novos pensamentos, novas emoções e, claro, compra uma Bíblia, isso aqui é um alimento, pessoal, isso aqui alimenta a tua alma, alimenta o teu espírito, né? Palavra viva, não é simplesmente um livro, mas o que sai do livro, né? É o significado que sai, é o verbo. Então, comece a ler, compre uma Bíblia e busque uma igreja. Você tem que estar convivendo, pessoal, você tem que estar, né, no corpo de Cristo, que é a igreja, todo mundo que fez essa mesma oração que você fez, que agora tem o Espírito Santo, né, em todo mundo, são verdadeira fraternidade espiritual. Agora, não pode ser uma igreja falsa, né, pessoal? Não pode ser uma igreja que não adore Jesus. Pode ter, né, até o linguajar, né, os maneirismos, pode parecer uma igreja, mas se não pregar a Bíblia, desculpa, não é, pessoal, é falso, tá? Óbvio, as mais evidentes são essas que estão agora cada vez mais propagando a lacração, né, ideologia de gênero, comunismo, toda essa coisa, né, essa ecologia falsa, né, adoração a Gaia e tal. E aquelas mais sutis, tá, que, por exemplo, não reconhecem que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, eu sempre falo, né, quando você for visitar, vá visitar, né, pergunte para amigos, com certeza você tem algum cristão que você conhece, ou parente, ou amigo, né, no trabalho, colega e tal. Poxa, eu quero conhecer uma igreja, né, pesquise, visite algumas até, claro, né, mas sempre faça essa pergunta, vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem? Porque se falarem não, então já é, pessoal, uma seita, tá? É uma heresia, já não prega, né, o principal, que é o quê? Que é a nossa salvação, tá? Ela invalida o sacrifício de Jesus. Se não, não, Jesus é homem, mas não é Deus, ou é Deus, mas não é homem, enfim, tá? Muito bem, então com certeza ore, eu sei que o Espírito Santo vai te conduzir ao lugar onde você vai ser recebido, acolhido, amado, vão te ajudar nessa nova caminhada, nessa nova vida. Começa hoje, tá bom? Então o que mais? Amanhã, pessoal, dia 15, então não esqueçam, todo mundo nas ruas lutando pelo nosso Brasil, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E também entre em contato, tá, com, né, para vocês adquirirem esse material de primeira, pessoal, um presentaço, se vocês querem dar um presente diferente e horas que não acaba rápido, né, horas e horas aqui de diversão, entre em contato e já, né, explico para vocês como vocês recebem com uma dedicatória. Corre para dar tempo de chegar no Natal, tá bom? Então é isso, até quinta-feira, Deus abençoe. Tchau.